Hoje é domingo e domingo é dia de Histórias pela Fé. Por isso, compartilho com você a história dos 3 filhos. Espero que essa historinha te ajude a ter também este coração aberto à graça de Deus. Curta, comente, compartilhe, nos siga e também se inscreva no canal do YouTube. Paz e bem! Cíntia é mãe de 3 filhos, mas ela está num ponto que não sabe mais o que fazer, principalmente com 2 deles. Conversando com a sua mãe, ela então resolve buscar a ajuda de um sacerdote. Chegando até esta igreja, o Frei Nelson recebe esta mulher. E o Frei Nelson então pergunta o que tanto está perturbando, tirando o sossego desta mãe. Logo a Cíntia diz: Frei, eu não sei mais o que fazer. Eu criei os meus 3 filhos do mesmo modo, do mesmo jeito, sempre falando as mesmas coisas, e por que somente o Bruno tomou jeito e o Fernando e o Carlos ainda não? Eu não aguento mais, eu falo e eles não me escutam. Então o Frei Nelson disse: mas você fala com os 3 do mesmo modo? Sim, e desde pequeno tal. Talvez você precise falar na hora certa para cada um e do jeito certo. Como assim, Frei? Vá e fale com cada um no tempo certo. Cíntia ficou meditando aquilo que o Frei Nelson dizia, e então ela se pegou a pensar: poxa vida, quantas vezes eu fiquei comparando os 2 ao Bruno. Não, eu tenho que fazer diferente. E então ela foi até o Fernando para perguntar se ele precisava de uma ajuda nos seus trabalhos de faculdade. Fernando achou estranho, mas assim essa mãe conseguiu ir ajudando ele e colocando as palavras de correção como ela bem queria. Depois ela foi até o Carlos, no outro dia, enquanto ele estava lavando o carro. E ela chegou de mansinho e também começou a ajudá-lo a lavar o carro. E logo foi dizendo aquilo que muitas vezes ela já tinha dito. Bom, parece que funcionou. Porque aqueles outros 2 filhos começaram também a dar atenção para Cíntia e começaram a se emendar na vida, construindo uma caminhada cristã autêntica. Sempre do mesmo modo, sempre do mesmo jeito, com os 3 da mesma forma. Cada um é diferente. Hoje, um pode estar de coração aberto para te ouvir, mas os outros 2 não. Meu irmão, minha irmã, eu apenas trago essa historinha para dizer que as parábolas de Jesus, e principalmente sobre esta semente que precisa cair em terra boa, em terra fértil, ela se encaixa perfeitamente quando nós estamos atentos, quando nós estamos abertos para acolher esta graça. Pois muitas vezes Jesus está falando, mas eu estou com a palavra lá na beira do caminho. Jesus está falando por meio dos meus pais, por meio de tal, mas eu estou com tanto problema que ninguém me dá atenção, está tão cheio de pedra que esta semente não germina. É preciso ter o cultivo para a terra ser boa. É preciso chegar de mansinho, é preciso reconhecer as reais condições para este terreno ficar bom. E aqui eu finalizo a reflexão de hoje. Deixo aberto para que o Espírito Santo te ajude a perceber como é necessário estarmos com o coração aberto, com terra fértil, para que esta palavra faça diferença. E aí, que nós possamos agir do mesmo modo com aquele irmão, com aquele pai, mãe, esposa, tal, que às vezes não escuta. Você sabe se a terra está boa? Ajude ele a preparar também essa terra. Esteja junto, pelo menos. Entenda, compreenda. Que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Que o bom solo recebeu, ficou forte, floresceu, muito
vai frutificar. O coração que a palavra vivencia, seu exemplo anuncia, faz o reino aumentar. Só depende do meu coração, é semente gerada.